Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.
Olá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 101. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, João capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem, temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida pelo espírito de serviço a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão ao Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro contigo, onde buscamos a tua companhia, o teu Evangelho, para aprendermos um pouquinho mais das leis de Deus através dos teus ensinamentos. E por isso te damos muitas graças, Senhor. Mas também queremos te rogar o auxílio e o amparo, as bênçãos, os bálsamos, as energias, para nos ajudar no nosso refazimento físico e espiritual. E que essas mesmas bênçãos, Senhor, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. A todos os irmãos que se encontram aflitos e sobrecarregados. Que todos, indistintamente, possam compartilhar conosco dessas vibrações que nos envolvem nesse instante. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro. E graça vos damos por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de fluidoterapia do nosso Centro Espírita Miguel. Meu nome é Maele e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho
pedindo a Jesus que nos abençoe, pedindo aos amigos espirituais da Casa de Miguel que nos tutelem em sua guarda para falarmos de um assunto tão importante. Então, que possamos todos nós nos sentirmos envolvidos nessas vibrações para que possamos absorver o melhor possível, não só para o nosso corpo físico, mas principalmente para o nosso corpo espiritual. Necessitados estamos dessa presença, desse amigo amoroso de quem vamos falar na noite de hoje. Estamos no capítulo 1 do Evangelho. Vamos estudar hoje os itens 3 e 4, dando prosseguimento aos itens. Hoje o tema é Cristo. Vamos falar desse irmão, desse amigo, desse que nos governa, que nos guia e que nos orienta para os braços do nosso Pai maior. Que possamos todos nós sentir essas vibrações que já nos envolvem, que já nos apaziguam o coração, para que a gente possa entender e conversar um pouquinho, porque falar sobre Jesus é ainda para nós uma grande alegria e um grande desafio. Então, que possamos ter uma conversa, algo bem tranquilo. Óbvio, o assunto não se esgota, porque ele é uma figura indefinível por nós. Nós ainda sabemos muito pouco sobre a sua grandiosidade, mas já sabemos o suficiente do caminho que ele deixou para seguirmos. É por isso que lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, os espíritos foram sucintos. Jesus. Eu andei pesquisando sobre esse homem que vem até nós, que circula entre nós, que esteve entre nós no corpo e que ainda está. Os nomes, na verdade, que ele recebeu. E, para minha surpresa, ele recebeu mais de 80 nomes diferentes ao longo da história. Porque acredito que todos saibam, ele é o homem mais pesquisado da história. Ele é o homem que simplesmente dividiu o tempo entre antes e depois da vinda dele. Então, nomes como Pão da Vida, Rei dos Judeus, Cordeiro de Deus, Luz do Mundo, Senhor, Filho de Deus, Mestre e tantos outros nomes que ele teve, ele sempre se colocou diante de nós como alguém que veio para servir. No início dessa obra, na obra em que estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo onde Kardec traça o objetivo desta obra, ele deixa bem claro, depois de falar dos outros itens, das outras questões que envolviam a figura do mestre, as suas curas, os milagres e todas as outras questões que permeavam a vida do mestre e que muitas das vezes trouxeram e trazem ainda, né? Mesmo no século XXI, trazem ainda algumas questões, alguns questionamentos. Kardec foi muito claro ao dizer que esta obra se basearia no ensino moral. Por quê? Porque se as 4 primeiras partes foram objeto de discussões, como a gente acabou de falar, essa última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva
e o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferente que seja a sua crença. Então, se você está sobre a crença do espiritismo, ok. Se você tivesse uma outra crença, esse código também te alcançaria. Isso é um nome muito bonito para Jesus, porque, segundo Haroldo Dutra Dias, diante das suas pesquisas de longo tempo para conseguir traduzir o Novo Testamento, segundo ele, o Evangelho é de Deus. E a mensagem do Evangelho é o próprio Jesus. Então, esse código divino é para todos nós. Para todos nós, crentes, não crentes, em qualquer bandeira de religião. Ou seja, em qualquer culto que você professe, esse código divino te alcança. Portanto, o Evangelho não é esse livro que estamos na mão acompanhando essa fala, mas sim a própria persona de Cristo, o próprio ser que ele é. Ele é o Evangelho. Ele é a mensagem, esse código amoroso que nos chega dos céus. Ele é o Filho que Deus escolheu para ser o nosso emissário, para nos abrigar em teu seio e construirmos juntos essa morada que é a nossa evolução. E o planeta Terra foi por ele esculpido, como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, da forma mais amorosa e mais cuidadosa possível, para que fosse o nosso seio, o nosso colo, onde descansaríamos, mas também trabalharíamos em busca de nós mesmos. Então vamos ao texto do Evangelho para não perdermos mais tempo, não é mesmo? Lá no item 3, Kardec começa dizendo assim: Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras, abre aspas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Aqui nós vemos Kardec traçar uma linha muito importante. Ele veio cumprir, desenvolver, dar o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento nosso, dos homens. Porque não bastava apenas trazer esse código. Era preciso trazer, ou seja, cumprir essa missão, desenvolver, mostrar como isso poderia ser realizado por nós, dar-lhe o verdadeiro sentido, ou seja, tirar todas aquelas impurezas que, como a Rosana trouxe semana passada, estavam contidas no meio da lei de Deus e na lei de Moisés. E a chave mais interessante, apropriá-la ao nosso grau de adiantamento. Por que eu achei essa parte bem interessante? Porque como você educa uma criança? Você procura adaptar a ela aquilo que você está dizendo. Procura trazer para o lúdico, para o campo
de entendimento dela aquilo que você deseja ensinar. E foi isso que ele fez. Porque se ele traz a mensagem sem apropriar por nosso grau de adiantamento, nós não conseguiríamos decifrar esse código. Seria muito mais difícil. Apropriando, a gente ainda fica com dúvida em algumas coisas, mas não por conta do seu exemplo e por conta da forma que ele trouxe a mensagem, mas sim por conta nossa mesmo, que fomos deturpando a sua mensagem ao longo do caminho como um telefone sem fio. Então, as traduções equivocadas, o jeito de entender equivocado, o jeito de olhar para aquelas figuras de linguagem que ele usava e colocar achismos nas nossas cabeças, conduzir muitos peregrinos, muitos irmãos ao equívoco por conta exatamente dos interesses próprios. Nós sabemos disso. Ao longo da história, o quanto essa mensagem, esse código divino, foi mal decifrado. E o quanto ainda hoje a gente tenta rever tudo isso. E é aí que o Espiritismo chega, exatamente para nos ajudar com essa chave, para ler essa mensagem, esse código, para decifrarmos aquilo que de fato foi trazido por ele. Aquilo que de fato é imprescindível para o nosso caminhar. Então, como ele diz aqui, as leis de Moisés, ele modificou. A Rosana disse isso também na semana passada. Claro que ele as modificou profundamente, como Kardec ressalta, não só na forma, ou seja, não só demonstrando, mas no fundo, levando-nos a refletir de fato naquilo que estava sendo proposto, que precisava ser transformado. Já era tempo, né? Já que ele veio apropriar esse código ao nosso adiantamento. Mais adiante, Kardec diz o seguinte: por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse que ficar como um privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? De que ia servir? Né? Todos os homens, sendo os filhos de Deus, são, sem distinções, objetos dessa mesma solicitude, desse mesmo alvo, dessa mesma meta. Então, quando ele fala isso, ele diz que nós vamos precisar cumprir com toda a sua pureza, a pureza que ele nos trouxe, com todo o nosso desenvolvimento, com aquilo que a gente já traz de desenvolvimento espiritual, e com todas as consequências, claro, porque à medida que nós avançamos, que nós peregrinamos na vida, nós fazemos escolhas, e escolhas trazem consequências. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Se avançarmos o sinal e tiver um outro carro no cruzamento, a possibilidade de colisão é bem alta. Contudo, se nós respeitarmos o sinal, dificilmente a gente vai colidir com o carro que está na via oposta. Então, essa consequência, ela precisa ser tratada como uma lei. Então, por que você colidiu no carro da outra via? Porque você ultrapassou uma lei. Você infringiu uma lei. Você avançou um sinal. E quando se infringe uma lei, há naturalmente a consequência dela. E isso é muito claro para todos nós que já estamos ingressados na doutrina.
E para você que está aqui em tratamento, que chegou aqui a primeira vez nessa reunião, seja muito bem-vindo. E é assim que o Espiritismo olha e nos ensina que toda a consequência ela é natural. E por ser natural, ela é lei. Então não há castigo, não há punição. Há sim consequências daquilo que eu fiz, dos atos que eu cometi. O último item, que é o item 4, ele diz o seguinte: mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino de Deus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo. E sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Lembra? Ele adequou para o nosso adiantamento. Então, naquele momento, não era possível. E Kardec conclui dizendo: falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Vejam que ele vai dizer claramente que não se tratava de um legislador moralista. Claro que não. Não era apenas legislar, trazer essa lei, mas como nós falamos no início, era cumprir, desenvolver, dar o verdadeiro sentido e apropriar ao nosso grau de adiantamento. 4 verbos que definem muito bem a missão de Jesus: cumprir, desenvolver, sentido, que aí já não é um verbo, é um substantivo, e apropriar ao nosso grau de adiantamento. Vejam que é uma missão grandiosa, portanto, não podia ser de um legislador moralista. Então, ele veio cumprir a profecia, as profecias que haviam dito da sua chegada, mas a sua autoridade decorria do seu próprio ser. Não era só do que ele dizia, mas do que ele transmitia, da sua figura magnânima, do seu modo de agir, de olhar para as pessoas, de interagir com aquele povo, de verdadeiramente se relacionar. Então, Kardec diz uma frase muito bonita. Ele veio ensinar os homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar o caminho que os conduz até lá e os meios de se reconciliarem com Deus. Mas tem mais um porém. Nos advertir sobre a marcha das coisas futuras. E isso, com o Espiritismo em nossas mãos, fica muito claro, não é mesmo? Ele veio exatamente nos colocar diante dessa marcha, diante da responsabilidade que temos sobre as nossas escolhas, sobre a forma como lidamos com a vida. E para encerrar, sim, para encerrar, o tempo passa rápido mesmo, eu trouxe uma mensagem que, para mim, define muito bem o que Jesus veio fazer aqui
entre nós. É uma página, é o capítulo 3 do livro Boa Nova. Se chama Primeiras Pregações. Depois deem uma olhada, tem na internet, em PDF, para que vocês possam ler na íntegra. E o diálogo decorre entre Jesus e um juiz. Isso mesmo, um juiz. Que mais tarde faria parte do tribunal que o julgou para a morte. O nome desse juiz é Hanã. Então, Jesus chega a esse lugar, a essa cidade, e esse juiz fica intrigado, procura inquiri-lo, quer saber o que ele está fazendo ali. E Hanã começa o diálogo dizendo: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus diz a ele: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas tu a ser isso? Jesus então lhe diz: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações de modo irônico, perguntou: o que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para te auxiliar na execução dos teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. E Jesus respondeu: certamente que esse representará o material de tua edificação. Hanã, entretanto, propôs uma outra pergunta. Propôs-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? E Jesus lhe respondeu: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com essa resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma ou Atenas? Jesus lhe respondeu: conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu o juiz inquieto. Jesus lhe responde: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. É com essa página, meus irmãos, que encerramos os estudos da noite de hoje, nos fazendo refletir que Jesus é esse escultor, esse que chega para esculpir em nossos corações, através do cinzel da boa vontade e do seu sentimento mais puro, para nos transformar. Que possamos nos entregar nas suas mãos amorosas, para que possamos, de fato, sermos formoseados, ficarmos mais belos, através das suas mãos augustas e generosas. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre.
Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tanto que recebemos na noite de hoje. Por todos esses bálsamos, essas energias, essas bênçãos que recaíram sobre todos nós, nos trazendo assim o alívio que tanto buscamos, Senhor. Ajude-nos a permanecer com essas vibrações e fazer dos nossos dias cada vez melhor. Melhores na dor, melhores no amor. Mas também queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações alcancem os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nos hospitais, nas ruas, Senhor. Mas também te pedimos por aqueles que não têm quem peça por eles, que todos, indiscriminadamente, possam ser agraciados pelas tuas bênçãos. Mas também queremos agradecer, Senhor, a presença dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais da Casa de Miguel e desta reunião. Muito obrigado pelas suas companhias. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar por encerrado a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.